Vamos dar continuidade à nossa aula. Agora vamos falar um pouco comparação da actigrafia, polissonografia e o diário de sono. Em primeiro lugar, a actigrafia tem uma vantagem de ser um método não invasivo, já que não conecta vários fios na pessoa. Além disso, ela permite o registro de vários dias, com o paciente ou voluntário, na rotina natural dele. Outra vantagem é que ela tem um custo bem menor do que a polissonografia, certo? Além disso, ela permite a análise do nível de atividade durante o dia e também do ritmo circadiano, de atividade e repouso. A desvantagem da actigrafia é que ela não detalha aspectos do sono, como os estágios, se ele está em sono REM, se ele está em sono não REM. Sobre os distúrbios respiratórios também a actigrafia não dá esse detalhe e ela é uma estimativa do sono. E como eu disse na aula anterior, ela é muito ruim para identificar a vigília durante o período de sono, tendo uma concordância de no máximo 70%. Já a polissonografia ela dá detalhes maiores sobre o sono e ela também ajuda a detectar distúrbios respiratórios. A polissonografia tem uma desvantagem que é o alto custo, sendo que uma noite de polissonografia tem um custo de até correspondente a 30 dias de actigrafia, certo? Outra desvantagem é que o sono é registrado em condições diferentes. Imagina, você ter que dormir num local com vários fios conectados e num local diferente, certo? Agora, esse local diferente pode ser melhor do que aquele local onde você dorme. E aí a gente vai ter um sono, nós podemos não identificar aquele distúrbio do sono que está relacionado, por exemplo, a uma cama ruim, a um quarto sem temperatura ideal ou outra condição diferente daquela natural. Pode acontecer o contrário também. O quarto onde ele está dormindo, toda aquela mudança pode gerar um desconforto e o sono registrado ser pior do que o que ele tem naturalmente, certo? Já a actigrafia, ela tem essa vantagem de ser no ambiente natural. A polissonografia, por registrado somente durante a noite, ela não identifica o ritmo circadiano e nem a atividade durante a vigília. Pode acontecer alguma coisa durante a vigília, como um cochilo, que a polissonografia não vai identificar. E aí você não vai saber se aquele cochilo pode ser o responsável pelo um sono ruim, certo? O diário de sono consiste numa tabela onde você tem, para cada dia você tem uma linha. Em cada linha você tem 48 quadradinhos, que corresponde a cada meia hora do dia. E aí você pede para o voluntário preencher nos quadradinhos a hora que ele dormiu, né? A hora que ele acordou e colocar também a hora que ele cochilou. Uma vantagem desse diário de sono é o baixo custo. E a partir dele também a gente consegue identificar o ritmo circadiano de atividade e repouso. A dificuldade do diário de sono é que ele tem uma baixa adesão, já que a pessoa tem que preencher todos os dias o diário de sono e fica algo bem chato para a pessoa fazer. E o diário de sono ele depende do relato do paciente. Então imagina, se ele perde alguns dias de registro e ao entregar para o pesquisador ou para o médico, para ele não deixar aqueles dias que foi perdido em branco, ele pode querer, por conta própria, fazer uma média. Ou se ele deixou de registrou só a primeira semana e depois de um mês vai entregar, ele pode querer preencher aquelas 3 semanas que ele não preencheu como uma média do que foi os últimos dias, enfim. E aí pode ter um erro, certo? Então essa é uma desvantagem do diário de sono. Além disso, ele não identifica o nível de atividade durante a vigília. Ele pode até identificar se o sujeito preencher algum cochilo ou coisa assim durante a vigília, né? Mas ele não consegue identificar o nível, assim como a actigrafia consegue. Um outro tema interessante é sobre os relógios biológicos. Esses relógios biológicos, eles existem? Relógio é a melhor forma de descrever o sistema de temporização circadiana? Vamos discutir a seguir. Como que o relógio funciona? Vamos pensar num relógio que, para ter um ciclo completo, ele demora 24 horas. Então, depois de 24 horas, o relógio, esse relógio que a gente conhece, dá um ciclo completo.
E como que acontece com o nosso oscilador circadiano, com o nosso sistema de geração circadiana? Se a gente está em condição constante, que é chamado livre curso, então seria correspondente a pegar um ser humano e colocar em claro constante. Coloco num quarto com a luz bem fraca durante um mês, por exemplo. Essa pessoa vai ficar em livre curso, que significa o quê? A cada dia ele vai poder dormir, aliás, cada dia ele vai dormir e acordar mais tarde ou mais cedo. E isso vai depender do quê? Do período endógeno dele. Se o período endógeno for maior do que 24 horas, ele vai dormir e acordar mais tarde. Se for menor do que 24 horas, ele vai dormir e acordar mais cedo. Então veja, aí a gente já não tem um relógio. Por quê? Porque o meu relógio, o meu oscilador, desculpa, ele vai ter um período endógeno, então para dar uma volta completa, ele pode levar cerca de 24 horas e meia. De outra pessoa pode levar 24 horas e 10 minutos. De outra pessoa pode ser 23 horas e 50 minutos, certo? Outro 23 horas. Então aí cada pessoa já teria um relógio que funciona diferente, certo? Uma outra coisa que acontece, que é contra essa comparação, é nas viagens transmeridionais. Imagina, a gente sai daqui do Brasil e vai para a Europa. Chegando lá na Europa, o que a gente faz? A gente automaticamente muda nosso relógio, o nosso relógio de pulso ou do celular, e já estamos no fuso horário local. E com o nosso sistema de temporização, o que acontece? Ao chegar lá, a gente demora alguns dias para que o nosso sistema de temporização se sincronize ao horário local. Então, nós já não temos mais um relógio de rápida adaptação. O que acontece também no horário de verão? Assim que tem que aumentar ou reduzir uma hora, a gente faz isso automaticamente. Já o nosso organismo demora algum tempo para poder se adaptar ao horário de verão. Então a gente já vai desconstruindo esse mito desse relógio, que não é bem um relógio, certo? Olha aqui, vamos ver aqui um caso de um rato, né, que está nessa primeira fase em claro e escuro. Aquele é o escuro, ele tem atividade, ele é um animal noturno. Então, claro e escuro. Nesse ponto aqui, ele fica em escuro constante. Então ele vai acordar cada dia mais cedo, já que o período endógeno dele é menor do que 24 horas. Então imagina, aqui claro escuro igual a 24 horas. Aqui ele está com o período endógeno natural dele. Então a gente já não tem um relógio, porque você imagina, é um relógio que depende do meio externo. Que relógio que depende do meio externo? Nenhum. Relógio ele tem uma temporização própria. Já o oscilador, além dele ter uma oscilação própria, ele também é afetado pelo claro escuro ou por outro estímulo. Uma outra coisa que acontece com um animal em escuro constante é o seguinte, é uma alteração de fase. Vamos pensar aqui, ó, todo dia o animal está acordando mais cedo, certo? Em escuro constante. Num dado dia, eu dou um estímulo de luz nesse ponto. O que significa isso? Eu acendo a luz por 30 minutos. E o que acontece no dia seguinte? Em vez dele começar a atividade aqui e dar uma continuidade nela, nesse padrão, ele atrasa o início. Então ele vai começar o início da atividade dele mais tarde. E aí ele continua o ritmo natural. Isso é uma alteração de fase devido a um estímulo luminoso ou um estímulo qualquer. Imagina a gente ter um relógio que está rodando na sua velocidade normal e de repente você dá um estímulo nele e ele, em vez de medir a começar ao meio-dia, vai começar às 3 da tarde. Então é bem parecido com isso. Então a gente já tem essa desconstrução de que nós temos um relógio, porque em relógio nenhum você dá um estímulo nele e ele muda bruscamente a fase dele, né? O início dele já não é mais meia-noite, é 3 horas da tarde. Agora, para oscilador, isso já é bem conhecido, né? A gente sabe que osciladores, isso na física, na matemática, na computação, quando a gente vai simular um oscilador, a gente sabe que ele tem esse efeito de alteração de fase devido a um estímulo. Olha aqui aquele chamado jet lag, né? Seria comparado a uma viagem transmeridional. Então aqui ele está num fuso
e aí ele mudou o fuso horário. Veja que ele tem uns dias de adaptação até ele ficar totalmente sincronizado ao novo claro-escuro. Veja, quando ele volta, é um pouco mais rápido, mas também tem uma variação. Ele demora um pouco mais para ressincronizar ao novo claro-escuro, o que a gente sabe que não acontece com o relógio, e sim com o oscilador. Então, olha aqui. Esse é o nosso sistema de temporização circadiana, né? Aqui a gente tem o oscilador principal, que é os núcleos supraquiasmáticos e que são sincronizados pelo claro-escuro através da retina, do trato retino-hipotalâmico, certo? Então essa luz chega numa região dos núcleos supraquiasmáticos, né? Aqui é a região ventral, e aí passa para a região dorsal, e aí a gente tem a saída do ritmo circadiano. Então isso são osciladores e não relógios. Se a gente fosse fazer uma comparação do nosso sistema com um relógio, a gente teria um relógio bem flexível. E por que é importante a gente entender que nós não temos um relógio e sim um oscilador? Primeiro porque o oscilador ele depende de pistas temporais para se sincronizar ao claro-escuro de 24 horas, certo? Essas pistas podem ser o próprio claro-escuro, pode ser a pista de alimentação e a pista social. Essas pistas chegam até os núcleos supraquiasmáticos, que são os osciladores circadianos, que têm uma oscilação, um período endógeno próximo de 24 horas e que fica igual a 24 horas quando submetido a essas pistas temporais. E aí eu posso ter 3 tipos de resposta. Ele pode ficar sincronizado ao claro-escuro, como nesse caso aqui desse arctograma. Ele pode ficar em livre curso, como o caso desse, que todo dia ele vai acordar mais tarde, ou pode ocorrer um chamado batimento, que é uma mistura de livre curso com sincronização, que eu vou falar em outra oportunidade. Então, os núcleos supraquiasmáticos são osciladores que ficam expostos a estímulos de aproximadamente de 24 horas, né, como o claro-escuro, e ele pode ficar sincronizado em livre curso ou